Imagina que se a gente não tivesse medo de cobra, a gente ia chegar perto de uma cobra e poderia ser picado. O medo. Toda criança sente medo, inclusive os adultos. Os adultos também têm alguns medos, são um pouco diferentes dos das crianças, mas também sentimos medo. Por que o medo é tão importante para o ser humano? Todas as emoções são importantes, como eu já disse nos outros vídeos, mas o medo, ele nos protege. Imagina se a gente não tivesse medo de cobra. A gente poderia chegar perto de uma cobra e pegar uma cobra e ela picar a gente. Ou escorpião, ou de repente uma piscina funda, quem não sabe nadar, né? Então, todos esses medos geram segurança, né? Uma proteção pra gente, tá? Agora, tem alguns medos que é importante você trabalhar aí com a sua criança, ou mesmo crianças maiores, adolescentes. Tem adolescentes que também têm os medos muito parecidos com os de criança, tá? Imagina que a criança tem medo do escuro, né? Faz o exercício com ela, fecha os olhos, não fica escuro. Por que a gente tem medo do escuro? O escuro é real? O escuro é real. Mas e o monstro? O monstro é real? Não, o monstro não é real. O monstro é imaginário. E aí eu vou dar um exercício para vocês entenderem, né, trabalharem melhor esses medos de monstro, de situações imaginárias. Palhaço existe, mas tem muitos medos que são imaginários, né? E aí eu vou trabalhar isso com vocês hoje. Mas a atividade que eu vou sugerir aí para vocês fazerem com sua criança é para que elas desenhem um monstro medroso, né? Os monstros normalmente passam medo na gente, mas aqui nessa atividade a ideia vai ser colocar um monstro medroso. E aí, depois que ela desenhar esse monstro com medo, com uma cara assustada, conforme vocês estão vendo aí nos vídeos, vocês podem sugerir para a criança colocar um superpoder, desenhar um superpoder junto com esse monstro. Então, aí vocês estão vendo a Bia, que é a minha sobrinha, fazendo o monstro dela, e ela colocou um superpoder aí de iluminar, porque ela tem o medo do escuro. Então ilumina, sai um raio de luz da mão do monstro. Então o monstro tem um superpoder do medo igual que ela tem, tá? O da Alice, ela desenhou um monstro com medo também, mas o monstro tem medo de inseto. E ele tem um superpoder que é ter um passarinho na cabeça que vai comer os insetos. Esse não é o medo da Alice. A Alice nem tem muito medo de insetos, a não ser alguns que são mais perigosos. Mas é uma ideia que ela teve aí de ter o superpoder para o monstro. E uma outra atividade que ia ser maravilhosa é uma técnica, na verdade, de PNL, Programação Neurolinguística, que vocês podem fazer com a sua criança. Eu sempre faço com os meus alunos, com as crianças que eu atendo, e funciona muito. Então, por exemplo, vamos supor que sua criança tem medo de palhaço, tá? Nesse vídeo que vocês estão assistindo, a Bia estava relatando para mim que ela tem medo do palhaço It. E o palhaço It, ele realmente é assustador, né? Ele é de filme de terror, ele é assustador. Então, o que eu falei para ela? Fechar os olhos, imaginar o It, né, com uma saia de bailarina. Não dá para colocar o nariz de palhaço, porque ele já é um palhaço assustador, né? Um brinco de abacaxi, um salto alto quebrado. E ele tem medo, e tudo isso a criança com os olhos fechados imaginando o It. E ele ficou com medo de você, porque você tava com uma cara muito brava. Aí ele foi tentar sair correndo com o salto quebrado e ele caía, e ele tentava correr, e aí foi essa historinha que eu fui contando para ela. Vocês estão vendo aí a reação dela, conforme eu fui contando a historinha. Então vocês podem usar isso com rato, vocês podem usar isso com insetos em geral, vocês podem usar isso até no escuro, né? Falar que o escuro é um momento de aparecer as fadinhas, pede para ela imaginar umas fadinhas entrando, e aí ele pode usar esse recurso sempre que ele tiver com medo. Seja de monstro, coloco também essas características aí do monstro, nariz de palhaço, coloca o monstro dançando engraçado. Então curta esse vídeo, compartilhe aí com outras mães e pais
E deixa aqui seu recado se vocês precisarem de mais alguma ajuda. Um beijo, tchau!